Olá, pessoal. Como vocês estão? Professor David. Vamos começar um novo conteúdo de fluxo de caixa. Então, para esta aula, primeiro eu vou apresentar para vocês a estrutura de um fluxo de caixa e depois eu vou deixar aí uma relação de exercícios para que vocês resolvam, tá? Então, assim, falando sobre o fluxo de caixa. O que seria? Fluxo de caixa é uma representação gráfica, né? Um diagrama de entrada e saída de recursos. Então, aqui eu trouxe para vocês um exemplo de um fluxo de caixa. E neste exemplo de fluxo de caixa, ele está baseado nos exercícios que nós fizemos de juros simples e juros compostos. Neste caso aqui, juros compostos. Como é que funcionava? Nós tínhamos um valor no período inicial, que seria o valor presente, e aí este valor, tínhamos uma taxa de juros que era aplicada, e no futuro, nós tínhamos o valor futuro. Então, assim, valor presente, tínhamos um valor X. Era aplicado uma taxa de juros nesse valor, passava-se um certo período, e lá no futuro, nós tínhamos um outro valor. Porém, no meio do caminho, dentro desses períodos, nós não tínhamos mais entrada ou saída de recurso, e sim acumulação, tá? Então, este exemplo aqui, ó, é um exemplo de juros compostos. Vamos lá. Vamos fazer de conta aqui, ó, que uma pessoa está investindo o valor de R$ 1.000 durante 6 meses a uma taxa de 10% ao mês. Então, se a pessoa investe hoje o valor de R$ 1.000, ela deixa esse valor investido durante 6 meses e a remuneração que ela recebe por esse investimento é uma taxa de 10% ao mês, quanto que ela terá no futuro? Vamos analisar? Isso daqui, ó, juros compostos que a gente já calculou bastante, tá? Então, deixa eu pegar aqui a calculadora HP12C. Ok. Ficou muito grande. Então, ó, aqui é a calculadora HP12C. Vamos lá, vamos calcular. Então, ó, ficou, ó, 1.000. Esse 1.000, a pessoa está investindo, correto? Tá aqui, ó, BIOPV. Se ela está investindo, esse dinheiro está saindo da carteira dela ou está entrando na carteira dela? Está saindo. Ela está de posse desse 1.000, mas ela vai lá e investe. Então, ela tira e deposita lá no banco. Então, 1.000 CHS, porque a gente precisa negativar, porque esse dinheiro está saindo da posse dela, está sendo transferido a um terceiro que vai administrar. Então, 1.000 CHS PV, 6N, 10I. Aqui o 10I é porque a nossa taxa é uma taxa percentual. Como é uma taxa percentual, quando a gente está utilizando as teclas financeiras, é assim que a gente trabalha. Se fosse por uma fórmula matemática, a gente teria que calcular a taxa unitária, ok? O nosso prazo e a nossa taxa estão no mesmo período, ambos estão aqui, ó, em meses, então não precisa alterar. O que a gente faz agora para saber o valor no futuro? Só apertar a tecla FV. Então, ó, opa, calma aí que não foi, deixa eu apagar e começar de novo. Então, ó, 1.000, aí CHS, PV, 6N, 10I, e aí a gente aperta FV para saber o valor no futuro. Quanto que será? R$ 1.771,56. Então, se uma pessoa, voltando, se uma pessoa investir hoje o valor de R$ 1.000, deixar esse valor investido durante 6 meses, a uma taxa de 10% ao mês, daqui a 6 meses, quanto que ela terá? R$ 1.771,56. E como que seria a representação aí desse fluxo de caixa? Então, ó, observe que aqui, ó, nós temos um eixo. Esse eixo aqui na horizontal, ele é o eixo do N, que é o do prazo. Então, ó, aqui, ó, período zero, bem no início da reta.
Depois nós temos aqui, ó, período 1, período 2, 3, 4, 5, 6, e até ele continua, ok? É o período do tempo. No período 0, nós identificamos aqui, ó, uma seta para baixo no valor de R$1.000. E por que no período 0? A pessoa não está investindo hoje? Hoje não é o período 0, o valor presente? Então, no período 0, uma seta para baixo que vai sinalizar a saída de caixa no valor de R$1.000. No mês 1, ela resgata ou ela deposita alguma coisa? Não. No mês 2, ela resgata ou deposita alguma coisa? Não. No mês 3, ela resgata e deposita alguma coisa? Não. E subsequente, mês 4 e mês 5, resgata ou deposita alguma coisa? Não. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ela não faz nenhum depósito e nem resgata nada. Então, a gente não tem nenhuma seta, nem para cima e nem para baixo, porque não teve nem entrada nem saída de caixa. Porém, no sexto mês, é quando ela resgata esse valor. Então, quando a gente chega aqui, ó, no sexto mês, no sexto período, nós temos uma seta para cima, no valor de R$1.771,56. Então, essa seta aqui simboliza o quê? Que ela está resgatando este valor. Então, ela depositou 1.000, depois de 6 meses, ela resgatou 1.771,56. Isso daqui, gente, é um fluxo de caixa. E esse fluxo de caixa, ele está representando uma operação aqui de juros compostos, que a gente tinha calculado tantas vezes. Então, neste exemplo que eu trouxe aqui para vocês, nós temos um fluxo de caixa, né, de uma operação de juros compostos. Então, ó, fluxo de caixa. Vou colocar aqui, ó, juros compostos. Qual que era a taxa? A taxa que nós tínhamos era o quê? De 10% ao mês. Então, uma pessoa que olhar somente isso daqui, somente essa representação, ela já consegue identificar que no período 0 teve um investimento de R$1.000, ela não sabe no que foi investido, mas como está uma seta para baixo, ela sabe que teve um investimento no período 0, que durante 5 meses não houveram novos depósitos, novos investimentos e nem retirada. E no sexto mês, a pessoa resgata o valor de R$1.771,56. Então, isso daqui é uma representação. E quando a gente está falando de uma representação gráfica, é para ficar de uma forma mais fácil, assim, você bater o olho e você já entender. Então, ele não pode ser complexo, tá? Ele tem que ser bem autodidático, assim, onde você bate o olho e você já sabe, as informações estão ali. Então, aqui, ó, só coloca o nome, fluxo de caixa, juros compostos, a taxa, e aí sim você representa o período, a entrada e saída. Ok? Então, esse daqui foi um exemplo, utilizando juros compostos, que a gente já vinha trabalhando anteriormente, tá? Isso daqui foi a sua representação de fluxo de caixa, de entrada e saída. Porém, agora, nós vamos começar a trabalhar um outro esquema. Por que um outro esquema? Porque aqui, ó, em todos os nossos exercícios, era sempre assim, em juros simples, juros compostos. Uma pessoa, ou ela investia um valor, então neste caso, quando ela investiu, a seta está para baixo, está negativo, né? E lá na frente ela resgata, aí o valor é positivo. Ou ela aqui, ela pegava um valor emprestado, então no período 0, se eu pego um valor emprestado, ao invés de sair o caixa, vai entrar no caixa, então seria o inverso aqui, uma seta para cima, né? E depois, lá no último período, nós pagaríamos. Então seria aqui o inverso também, uma seta para baixo. Porém, era sempre assim, nos juros simples e juros compostos. Pega um valor no período 0 e no período final você paga. Ou investe no período 0 e no período final você resgata. Porém, vamos lá, se eu for hoje comprar um celular, se eu for hoje comprar uma televisão, se eu for comprar um carro, é assim que funciona? Eu compro o carro hoje, o carro vale R$40.000. Aí a loja pega e fala, ó, você vai financiar? Aí eu, sim, vou financiar. Saio da loja com o carro e só daqui a 48 meses que eu vou pagar e de uma única vez? Não. Como que funciona a nossa realidade? Se a gente for nas Casas Bahia e comprar um celular,
Eu pego o celular de R$ 2.000 e só pago daqui a um ano? Não, como é que funciona? Nós pagamos mês a mês. Então, fluxo de caixa que é de juros compostos ou juros simples, nesse caso mais específico, juros compostos, que é o mais utilizado no sistema financeiro, é assim, se você fizer um investimento ou se você estiver devendo e não pagar nenhuma parcela. A representação gráfica vai ser desse jeito. Mas só que no nosso dia a dia, a gente geralmente faz o quê? O parcelamento. E com este parcelamento, a gente paga o quê? Mês a mês. Ok? Então, ó, eu trouxe aqui 2 exemplos para explicar aí para vocês. Primeiro, eu só expliquei o fluxo de caixa, então entrada e saída de recursos, e aí eu simulei com vocês uma operação de juros compostos. Agora nós vamos verificar um exemplo já prático de fluxo de caixa, tá? Então, ó, Andressa comprou um celular no valor de R$ 2.000. O aparelho foi parcelado em 24 vezes e a primeira parcela deverá ser paga um mês após a compra. A loja cobrou uma taxa de juros de 3% ao mês pelo financiamento do produto. Então vamos analisar aqui as informações. Então a Andressa, ela saiu da casa dela hoje, ela não tinha nenhum real na carteira dela, porém ela tem crédito. Como ela é uma boa pagadora, como ela tem o nome limpo, ela não tem nenhuma restrição financeira, ela tem crédito no mercado. Então ela vai até uma loja de departamento, uma loja de eletroeletrônico, né? E aí ela efetua a compra aqui de um aparelho celular que custa o valor de R$ 2.000. A loja ela parcela esse aparelho em 24 prestações, em 24 meses, ok? Porém, a Andressa só vai começar a pagar daqui a um mês. Então, geralmente, não é sempre, não é assim uma regra, mas geralmente o mais comum, quando a gente vai comprar algum produto, a gente compra esse produto e só começa a pagar daqui a um período. Como a gente está falando de meses, então daqui a um mês. Compro hoje quando eu começo a pagar, no próximo mês, ok? Não dou nada de entrada, sem entrada aqui. E a loja cobrou uma taxa de juros de 3% ao mês. Então a loja ela cobra uma taxa de 3% ao mês por estar financiando esse produto. Vamos começar a organizar nossas informações. Então, ó, vamos lá aqui no Excel. Esse daqui tinha sido o exemplo que nós tínhamos trabalhado de juros compostos. Deixa eu só organizar aqui minha planilha. Ok. Então vamos lá, como é que vai ficar aqui essas informações? O que a gente quer calcular neste exercício? Sempre a primeira pergunta. O que o exercício quer que a gente calcule? Qual o valor das prestações? Então, ó, exemplo 1. A. O que ele quer que a gente calcule? No A, ele quer que a gente calcule o valor das prestações. Nós sabemos quais são os valores aí das prestações? Não, nós não sabemos. Então, essa é a nossa incógnita, é isso que nós vamos calcular, ok? Quais são as informações que nós temos? Nós temos aqui a informação do valor do bem, do valor do celular, que são R$ 2.000. Esse valor do celular é um valor hoje? Sim, ele é um valor hoje. Se ele é um valor hoje, em qual tecla que a gente registra essa informação? Ele é o capital. Então, ele é o nosso quê? PV, o nosso valor presente. Então, ó, R$ 2.000. Professor, por que é o nosso PV? A Andressa não está indo comprar o celular hoje. Se ele está saindo para comprar o celular hoje, este valor de R$ 2.000 representa o nosso valor presente. Ok? O aparelho foi parcelado em 24 vezes. Então, o nosso N é igual a 24 meses, ok? 24 vezes, aí a gente está falando que é parcelas mensais, então 24 meses. A primeira parcela deverá ser paga um mês após a compra, então assim, ela compra hoje, mas ela só começa a pagar no mês que vem. A loja cobrou uma taxa de juros de 3% ao mês. Então, o nosso I é igual a 3% ao mês. Então, aqui, ó, organizamos as informações. Exercício A, o exemplo A.
O que o exercício quer que a gente calcule? Ele quer saber quais serão os valores aí das prestações da compra do celular da Andressa. Aí nós temos o valor presente, que são R$2.000, o prazo, que são 24 meses, e a taxa, que são 3% ao mês. Vou pegar aqui HP. Ok, vou deixar ela aqui. Vou apertar o F reg para limpar tudo. Ok, F reg. E vamos lá. Qual é o primeiro valor que nós temos? 2.000. Este valor de 2.000 é um valor positivo ou um valor negativo? Este valor de 2.000, ele é um valor positivo. Por que positivo, professor? A Andressa saiu de casa sem R$1, sem nada na carteira. E quando ela vai até uma loja e sai da loja com esse valor de celular de R$2.000, é como se estivesse pegando emprestado esse dinheiro. A loja, quando ela libera um crédito, é como se ela estivesse emprestando esse dinheiro para a Andressa comprar o celular. Então, quando ela pega esse valor de R$2.000 e compra o celular e sai da loja, esse valor está entrando no caixa dela. Então, é um valor positivo. Então, 2.000 PV, 24 N, que são 24 prestações, e 3 I. Lembrando que o nosso N está aqui em meses e a nossa taxa está ao mês. Então, estão no mesmo período, ok? A taxa, como eu estou utilizando as teclas financeiras, aí a taxa eu tenho que utilizar uma taxa percentual. E agora, que tecla que eu vou apertar para calcular o valor da prestação? É uma tecla nova, a gente ainda não tinha utilizado. Nós vamos apertar aqui a tecla PMT. Então, Andressa terá que pagar 24 prestações no valor de R$118,09. Então, aqui, R$118,09. Ok? Professor, mas não está negativo lá, R$118,09 negativo? Sim. E por que está negativo? A Andressa não vai ter que pagar esse valor? Se ela vai ter que pagar esse valor, é negativo. Ok? Não tinha entrado o valor de 2.000 no caixa dela? O valor de 2.000 tinha entrado. Como agora tem que pagar, aí o valor é negativo. Então, exemplo 1. Ele queria que a gente calculasse o valor das prestações. Quais informações que nós tínhamos? O valor do celular de 2.000, 24 meses, são 24 prestações que ela vai pagar, taxa de 3% ao mês, valor de cada prestação, R$118,09. Aqui, ao invés de deixar prestações, a gente já coloca agora, PMT. Ok? Vamos analisar agora o que mais. B. Qual o valor total dos juros cobrado pela loja? Então, quanto que a loja cobrou de juros? Isso que a gente vai calcular agora. B. A gente sabe, vamos lá, o montante. Qual que é o valor total que a Andressa está pagando nesse celular? A Andressa está pagando o valor da prestação, PMT, vezes a quantidade de prestações. Ok? Então, o valor total que a Andressa está pagando nesse celular é o quê? O valor da prestação vezes a quantidade de prestação. Então, montante é igual PMT R$118,09 vezes 24. Montante é igual, R cifrão porque é dinheiro. Vamos lá, pegar aqui HP. Então, com a calculadora HP12C, vamos apertar aqui, F reg, aí a gente limpa tudo, ok? E a gente vai fazer, 118,09, aí a gente dá o Enter para registrar, e 24 vezes. Qual foi o valor total, então, que a Andressa pagou nesse celular? O valor total, R$2.834,16. Então, Andressa, está pagando nesse celular R$2.834,16. Era isso que o exercício queria? Que a gente falasse quanto que ela está pagando o valor total do celular? Não, eles querem saber quanto que ele está pagando de juros. Então, para a gente calcular os juros, como é que fica? Juros é igual a montante menos capital. Juros é igual a 2.834,16 menos 2.000.
juros é igual, R cifrão porque é dinheiro, R$ 834,16. Só colocar aqui ó, agora, ó, 2.000 menos 834,16. Então a Andressa comprou um celular de valor de R$ 2.000. Porém, como ela não tinha dinheiro hoje, enfim, ela optou por comprar parcelado. Então, ela vai pagar 24 prestações. A taxa que o banco vai cobrar é uma taxa de 3% ao mês. E aí ela vai pagar 24 prestações de R$ 118,09. O valor total, ela pagando todas as prestações em dia, quanto que dará? R$ 2.834,16. Esse é o valor total que ela vai pagar. Se nós formos calcular, então, o valor de juros, somente de juros, ela está pagando quanto? R$ 834,16. Então, aqui, ela está pagando quase 50% do valor do celular de juros. Se o celular são 2.000, ela está pagando quase 1.000 a mais, então está dando quase 50% aí de juros. Ok? Então, aqui calculamos o valor da prestação e aqui calculamos o valor dos juros. C. Elaborar um diagrama representando o fluxo de caixa. E aqui ó, eu já deixei exposto para vocês. Tá? Então, ó, aqui era o valor do celular, R$ 2.000, que é nosso PV. Aqui o nosso N, 24 meses. Aqui a nossa taxa, 3% ao mês. O valor da prestação, 118,09. Então, aqui, ó, deixa eu colocar. 118,09 é o valor da prestação. Esse daqui, ó, é o nosso diagrama, ok? Então, no período zero, a Andressa, quando ela foi lá e comprou o celular, esse valor entrou no caixa dela ou saiu do caixa dela? No período zero, o valor ele entrou no caixa dela. Por que que entrou? Porque eu retorno para vocês. Ela não tinha dinheiro. Como ela não tinha dinheiro, quando ela vai até a loja e a loja libera aí para ela comprar parcelado, é como se estivessem emprestando dinheiro para ela. Então aí é um empréstimo de R$ 2.000, que aí esse valor entra no caixa dela para ela poder comprar o aparelho celular. Porém, depois ela vai ter que fazer o quê? Efetuar o pagamento. Então, no período zero, entra o valor de 2.000. Então, ó, mês zero, uma seta para cima no valor de R$ 2.000. E aqui nós temos o eixo na horizontal, que é o do prazo, que é o do N. No período zero, ela paga alguma coisa? Não, no período zero, ela não paga nada. Então, nós não temos aqui no período zero, ó, seta para baixo. No período 1, ela paga? Sim. Daqui a um mês, como foi falado no enunciado, ela tem que pagar uma prestação. Então, ó, daqui a um mês, uma seta para baixo, para a gente identificar que ela tem que pagar. No segundo mês, ela tem que pagar? Sim, ela tem que pagar, seta para baixo. No terceiro mês, ela tem que pagar? Sim, ela tem que pagar, seta para baixo. E aí vem, ó, até. Então, até quando que ela vai ter que pagar? Até o 24º mês. Então, tem uma reticências, né? Que é uma continuidade. Então, ó, 1, 2, 3. Vai até quando? Até o 24º mês. E aí eu coloco uma reticências, 24, uma seta para baixo. Aqui eu coloco ó, uma chaves, né? Para que coloca essas chaves? Para identificar que as 24 prestações têm o mesmo valor. Então, ó, ela pega aqui ó, da prestação 1 até a prestação 24. E qual que é o valor? R$ 118,09. Ok? Pessoal, eu posso colocar reticência sempre? Somente quando o valor for igual. Se o valor não for igual, eu tenho que colocar embaixo de cada seta o seu valor correspondente. Como aqui é sempre o mesmo valor, 118,09, eu não preciso colocar embaixo de cada seta esse valor. Eu passo aqui nas chaves e menciono R$ 118,09. Ok? Então, ó, se a gente olhar aqui ó, o fluxo de caixa, a gente já consegue identificar praticamente aqui ó, todas essas informações do exercício. Só vou colocar aqui a taxa agora. Ó. Vou colocar aqui ó, 3% ao mês. Se uma pessoa pega e só analisa só o fluxo de caixa, ela vai saber que no período zero entrou o valor de R$ 2.000,
que ele tem uma taxa de 3% ao mês, e durante 24 meses, que aqui esse eixo horizontal do N é em meses, tivemos aí 24 prestações de R$ 118,09. O nome desse daqui é fluxo de caixa regular. Professor, por que é um fluxo de caixa regular? Porque as prestações estão todas no mesmo valor. Professor, existe fluxo de caixa irregular? Existe. Se nós formos elaborar e esboçar um fluxo de caixa de uma fatura de cartão de crédito, todos os meses o valor da fatura vem o mesmo? Não, não vem o mesmo. Então, cada mês, aqui a seta vai ter um tamanho. E por que um tamanho? Porque o tamanho da seta é correspondente ao valor. Então, se vocês observarem, ó, o valor de R$ 2.000, a minha seta foi grande. Agora aqui, ó, referente à parcela de 118,09, ela foi menor. E todas as outras foram o quê? Do mesmo tamanho. Então, assim, aqui quando eu peço, e nos exercícios vocês terão que fazer o diagrama aí de todos os exercícios, não precisa pegar uma régua, milimetricamente você calcular, enfim, não precisa. Mas assim, 2.000 é maior do que R$ 118. Então você precisa fazer uma seta maior para representar os 2.000 e, lógico, uma seta menor para representar os 118,09. Porque se fica no mesmo tamanho, pô, se uma pessoa bate o olho, ela vai imaginar o quê? Nossa, o valor que a pessoa pegou emprestado é o mesmo que ela está pagando em cada prestação. E não é. Então, assim, não precisa ser milimetricamente calculado, tá? Medido aí no caso. Porém, assim, a gente precisa deixar o mais próximo possível o tamanho da seta correspondente ao valor que está representando, ok? Então, aqui é um fluxo de caixa regular, porque todas as prestações são no mesmo valor. Se fosse uma fatura de cartão de crédito, conta de luz, conta de água, conta de telefone, cada mês tem um valor diferente. Então aqui teríamos setas de tamanho diferente e um valor diferente, ok? E ele também é chamado sistema antecipado. Desculpa, postecipado. Postecipado. Professor, por que esse nome postecipado? Porque no período zero, tivemos alguma entrada? Não, nós não tivemos nenhuma entrada. Como nós não demos nada de entrada, nós começamos a pagar depois de um mês, então nós tivemos aqui uma carência de um período. E essa carência de um período é um tempo posterior para você iniciar o pagamento. Então, esse fluxo de caixa, ele é chamado fluxo de caixa regular postecipado. Por que postecipado, professor? Porque nós começamos a pagar após um período. Então, postecipado. Ok? Uma pessoa olhando somente o diagrama, ela consegue já interpretar todas as informações que tinham lá no enunciado. Certo? Então, esse daqui é a resolução do exemplo 1. Agora, nós vamos iniciar o exemplo de número 2. Então, ó, exemplo de número 2. Vamos lá. Alex comprou um notebook no valor de R$ 2.000. O aparelho foi parcelado em 24 vezes e a primeira parcela foi paga no momento da compra. A loja cobrou uma taxa de juros de 3% ao mês pelo financiamento do produto. A. Qual o valor das prestações? B. Qual o valor total dos juros cobrado pela loja? E C. Elaborar um diagrama representando o fluxo de caixa. Neste exemplo 2, se nós analisarmos, as informações são praticamente a mesma. O que muda de um para o outro? O que vai mudar é isso daqui, ó. A primeira parcela foi paga no momento da compra. Então aqui, ó, neste exemplo, o Alex, ele não tinha R$ 1, porém ele tem crédito no mercado, porque ele é um bom pagador. Como ele tem crédito, ele pode comprar financiado aí os produtos, ok? Então você leva o produto hoje e começa a pagar em valores, você não paga o valor integral, você vai pagar um valor menor, em parcelas. Neste caso, o Alex vai começar a pagar no momento da compra, mas só que é uma entrada bem menor em comparação ao valor do produto, tá? Então o Alex saiu de casa sem R$ 1, ele foi lá numa loja de eletroeletrônico e comprou um notebook que vale R$ 2.000. Então esse valor de R$ 2.000 é um valor que vai entrar no caixa dele.
E por que que vai entrar no caixa dele? Porque se ele não tinha R$ 1 e aí ele sai da loja com um notebook que custa 2.000, é como se a loja tivesse emprestado para ele o valor de 2.000 para ele pagar depois em parcelas. Então esse valor de 2.000 entra no caixa, tá? O aparelho foi parcelado em 24 vezes, porém a primeira prestação é à vista, então ele comprou em 24 prestações, mas a primeira ele já tem que pagar no momento da compra, tá? A loja cobrou uma taxa de 3% ao mês. Vamos lá, ó. Qual o valor das prestações? Então aqui, vamos começar a calcular. Então, deixa eu só organizar. Esse início, ele é bem parecido. O exercício todo, de fato, ele é muito próximo ao exercício que nós tínhamos calculado anteriormente. A única diferença vai ser aí pela questão da entrada, né? Então, neste exercício 2, vamos lá, 2, aí nós estamos no exercício A. O que que ele quer que a gente calcule? Ele quer que a gente calcule os dois, o PMT, que é o valor da prestação. Então a gente vai deixar o quê? Interrogação, que é essa que é a nossa incógnita, né? Quais são as informações que nós temos? O valor do notebook de R$ 2.000. Esse valor é o valor hoje, porque o Alex está indo comprar hoje esse notebook. Então esse valor de 2.000 é PV, valor presente. O aparelho foi parcelado em 24 prestações, então N é igual a 24 meses. E a loja cobrou uma taxa de juros de 3% ao mês. Então, o nosso I é igual a 3% ao mês. Com a calculadora HP12C, para a gente iniciar aqui o cálculo. Então, vou deixar aqui do lado. Vamos lá. F, reg para limpar tudo. Gente, ó, o nosso C está aqui no visor, tá? Para fazer o tipo de cálculo de prestação. Se não tiver esse C no visor, pode dar diferença. Então, para colocar STO e X, nesse caso eu tirei porque já estava, mas para colocar o mesmo procedimento, STO e X. Então, precisa deixar para não dar erro de arredondamento, ok? Neste exercício, o Alex não vai dar uma entrada. Se ele vai dar uma entrada, a gente vai precisar ajustar aí a calculadora HP12C. Porque ela é padronizada para a gente comprar algo hoje e começar com um período de carência. Então, eu compro hoje, começo a pagar somente após um período. Como a gente está utilizando o exemplo de meses, compro hoje e começo a pagar no mês que vem. Isso é o padrão da calculadora. Então, no exercício anterior, quando eu fiz com vocês, eu não precisei alterar em nada. Porém, como agora eu vou começar a trabalhar com entrada, então assim, eu compro, mas hoje eu já deixo uma entrada, aí sim eu vou precisar começar a utilizar um sistema diferente. E como é que a gente faz isso na calculadora, professor? Na calculadora, a gente vai ter que apertar a tecla G, que é a função azul, ok? E depois vamos ter que apertar a tecla de número 7, que é bag. Então, ó, a gente vai fazer isso daqui na calculadora. Ó. Aí vai deixar o sistema aqui de entrada, ok? Então, ó, G7. Quando eu aperto G7, na verdade, eu estou apertando aqui, ó, programação azul. Então, aqui, ó, bag. Ficou no visor escrito o quê? Begin. O que é begin? Início. Então, quando a gente vai fazer esse tipo de cálculo, quando eu deixo G7 no visor, eu estou falando que eu vou comprar alguma coisa parcelado, mas eu vou dar uma entrada no ato. Então, no ato da compra, eu vou dar uma entrada. Professor, ok, para a gente calcular esse exercício 2, porque pede uma entrada, a gente precisa estar com o peguinho lá no visor, certo? E no exercício que não precisar, assim, que eu for comprar hoje, eu vou começar a pagar no mês que vem. Como é que eu altero? G8. Quando eu aperto G8, ó, some o beguinho do visor. G8 é aqui, ó, end. End é final. Então, compra e começa a pagar no final de um mês, de um período, tá? Então, ó, G7, ele é o sistema chamado antecipado.
que aí seria com uma entrada, ok? E quando a gente aperta lá o G End, que é a tecla número 8, aí a gente está apertando o sistema postecipado, que foi o exercício anterior que nós tínhamos calculado. Então, ó, G7, sistema antecipado, G8, postecipado. Como esse exercício a gente precisa dar uma entrada, então eu tenho que apertar o quê? G7, ok? Vai ficar com um beguinho aqui escrito no visor. Vamos lá, vamos registrar as informações. 2.000. Esse valor de 2.000, ele está entrando no nosso caixa, porque a gente não, o Alex ele não tinha dinheiro e ele fez o financiamento lá como se fosse um empréstimo que a loja estivesse concedendo a ele. Então, 2.000 PV. 24N, não tem mudança no prazo aqui, ok? 24N. E 3I. Para calcular o valor da prestação, é só apertar o quê? O PMT. Qual que é o valor da prestação, então? R$ 114,66. Professor, mas está negativo. Por que está negativo? Se a prestação, o Alex vai ter que pagar. Se ele vai ter que pagar, precisa estar negativo. Ok? Então, aqui, ó, 114,66. É isso, né? Ok. Então, ó, o Alex, ele comprou um notebook no valor de R$ 2.000 para pagar em 24 prestações, porém a primeira prestação ela é à vista, a uma taxa de 3% ao mês. Qual que é o valor da prestação? Então o Alex vai pagar 24 prestações de R$ 114,66. No exercício anterior, nós tínhamos a prestação de quanto? R$ 118,09. O Alex está pagando um valor de prestação menor, ok? Vamos verificar agora o que ele pede aqui no B. Ó. B. Qual o valor total dos juros cobrado pela loja? Então, ó, B. Para a gente poder calcular o B, então primeiro a gente vai começar como? Opa. B. Para a gente começar a calcular o B, a gente precisa calcular o montante. Como é que a gente calcula o montante? Montante é igual ao valor da prestação, PMT, vezes a quantidade de prestações, 24, né? Então, montante é igual a PMT vezes N. Montante é igual a 114,66 vezes 24. Montante é igual, R cifrão, que é dinheiro. Vamos ver qual vai ser o valor total, então, que o Alex vai pagar no notebook. Deixa eu pegar aqui HP. Vou colocar agora ela desse lado. FREG, para limpar tudo, ok? Então, vamos lá, ó. 114,66. Enter para registrar a informação. 24 vezes. Quanto que vai dar? 2.751,84. Então, ó, 2.751,84. Então, o Alex ele comprou um notebook de R$ 2.000, mas no final ele está pagando quanto nesse notebook? R$ 2.751,84. Qual que é o valor que ele está pagando de juros? Para a gente calcular os juros, ó, juros é igual a montante menos capital. Juros é igual a montante 2.751,84 menos capital 2.000. Juros é igual, R cifrão, 751,84. Então, ó, aqui eu não estou com 2.750,84, é só subtrair os 2.000. 2.000 menos. Valor de juros, R$ 751,84. Então, esse celular de R$ 2.000, o Alex está pagando a mais de juros por ter comprado parcelado R$ 751,84. Então, ó, recapitulando. Valor do notebook, desculpa, o notebook, R$ 2.000. O Alex ele parcelou em 24 prestações, a uma taxa de 3% ao mês. Porém, esse notebook, o Alex deu uma entrada, ele é chamado de sistema antecipado.
como ele deu uma entrada quando ele comprou, ele pagou aí 24 prestações de R$ 114,66. O valor total que o Alex pagou nesse notebook foi R$ 2.751,84. Então, de juros, Alex pagou R$ 751,84. No exemplo anterior, olha aqui o valor que tinha sido de juros, ó. Então, aqui, deixa eu só copiar. Copiei. Vamos ver quem está pagando aqui mais juros. Ó, no exercício 1, que esse daqui sim, era o celular. E aqui, ó, o notebook. Então, ó, no celular, os juros foi de 834,16. No notebook, os juros 751,84. E aí eu relembro vocês que ambos eram o mesmo valor, a mesma taxa de juros e a mesma quantidade de prestação. A única diferença era o quê? Que no notebook, o Alex ele deu uma entrada. Então, quando ele acabou de comprar, ele já pagou uma parcela. Já no celular, a Andressa, ela comprou, mas ela só começou a pagar no próximo mês, tá? Então, vamos ver quanto que foi a diferença de juros de um para o outro. FREG, para limpar tudo aqui, ó. 834,16, Enter, 751,84, menos. Então, ó, a Andressa, ela vai pagar a mais de juros R$ 82,32. Então, essa diferença aqui, ó, de 82,32 é a cargo de quê? A cargo de juros, por ela ter pago a primeira prestação um mês após a compra. Como o Alex, no período que ele compra o notebook, ele já dá uma entrada, ele tem uma economia de R$ 82,32. Ok? Agora vamos verificar aqui, ó, para finalizar então, elaborar um diagrama representando o fluxo de caixa. Aqui, ó, eu vou abrir para vocês então o fluxo de caixa do exemplo 2 aí do notebook. Então, ó, qual que era o valor do notebook? 2.000. Quantidade de prestações, 24. Taxa, 3% ao mês. Valor da prestação. O valor da prestação tinha ficado quanto? R$ 114,66. Então, aqui a prestação, R$ 114,66. Ok? Deixa eu arrumar aqui. 114,66. Esse daqui é o valor das prestações. Agora a gente já elaborando aí o diagrama do fluxo de caixa. Como é que vai ficar? No período zero, que é bem no começo aqui da nossa reta do eixo horizontal, nós temos o quê? Uma entrada de caixa no valor de 2.000, e eu reforço que essa entrada ocorre porque o Alex ele está indo na loja financiando um notebook. Quando ele financia, como se ele estivesse recebendo um empréstimo dessa loja, tá? Porém, no período zero, além da entrada de caixa no valor de 2.000, também tem uma saída de caixa. E por que tem uma saída de caixa? Porque no período zero, o Alex dá a primeira entrada, ele paga a primeira prestação. Das 24 prestações, ele já paga a primeira no ato, à vista, ok? No mês 1 tem prestação? Sim, no mesmo valor do período zero. Então, no mês 1, ele paga mais uma prestação. E essa prestação que ele paga no mês 1 é no mesmo valor que ele tinha pago de entrada. No mês 2, prestação. No mês 3, prestação. Até quando que o Alex vai pagar a prestação? O Alex ele vai pagar a prestação até o mês 23. Professor, não entendi. Por que ele vai pagar até o mês 23? Não são 24 prestações? 24 meses? Se são 24 prestações, no período zero, ele já não paga uma? Se ele já paga uma no período zero, faltam quantas prestações? Faltam 23. Então ele vai pagar até o quê? O 23º mês.
Por que até o 23º? Porque a primeira prestação ele pagou no período 0, então 23, mais 1, que foi do período 0, dá 24. Ok? Então, ó, seta do valor de 2.000. Uma seta grande, considerável, né, para representar esse valor de 2.000. Seta do valor da prestação, uma seta já menor. E vem aqui, ó, período 0, seta, período 1, 2, 3. Como vai o mesmo valor até o final, então coloque reticências, né, para informar que ele segue até o 23º mês e no mesmo padrão, no mesmo valor. Então aqui no último mês eu represento novamente com uma seta para baixo também, ok? Então são 24 prestações de R$ 114,66. Então aqui foi o eixo horizontal, que é do prazo, né? Aqui na vertical já a gente já tem uma seta sinalizando a entrada de 2.000 e depois as setas que sinalizam aí a saída de 114,66, que são as prestações. Aqui eu coloquei uma chave, né, para mencionar que é do período 0 até o 23º período o mesmo valor, ok? Taxa de juros de 3% ao mês, ok? Aqui eu vou apagar as informações, ó. Uma pessoa que bate o olho nesse fluxo de caixa, ela já sabe que no período 0 teve uma entrada no valor de 2.000, no período 0 também teve uma saída de caixa de 114,66, e assim foram do período 1, 2, 3 até o período 23, saída de caixa de 114,66. Esse daqui, ele é o fluxo de caixa regular, ele continua regular. Professor, por que regular? As prestações, elas continuam aqui, ó, no mesmo valor, então ele só vai ser irregular se o valor das prestações sofrerem alterações, né? Forem valores flutuantes, então um valor de 100, outro de 200, 150, e aí sim, cada mês vai ser mudando esse valor. Aí não tem como ser regular ou irregular, tá? E o sistema, como eu já tinha antecipado aqui nesse momento, ele se chama que antecipado. Então, ele é um fluxo de caixa regular do sistema antecipado. Professor, por que sistema antecipado? Porque no momento da compra tem uma prestação. Ele já dá uma entrada. A primeira prestação é à vista. Ok? Então, ó, batendo o olho, um diagrama, um gráfico, né? Para vocês verificarem assim. Se uma pessoa bate o olho, ela tem que compreender, não pode ser poluído, tem que tomar cuidado aqui com o tamanho das setas, com relação aos valores. É bem autodidático, é uma maneira diferente de você apresentar as informações do que a pessoa tem que fazer a leitura do enunciado. Então, assim, ela bate o olho, ela já sabe exatamente tudo aquilo que está no enunciado, ok? Então, eu finalizei aí os exemplos de fluxo de caixa, antecipado e postecipado. Gente, isso é um conteúdo, assim, dos conteúdos que nós estamos estudando nesse semestre, eu acredito que, ó, juros compostos e fluxo de caixa antecipado e postecipado são extremamente relevantes. E por que isso? Porque em ambos são muito utilizados, tanto na nossa vida pessoa física como pessoa jurídica. Claro que os outros conteúdos eles também têm a sua relevância, mas muitas vezes eles ficam mais voltados ao departamento financeiro de uma empresa, a quem for lidar com investimentos, com o sistema financeiro nacional. Agora, assim, para toda a população, a gente sempre vai trabalhar juros compostos quando a gente investe um dinheiro, quando a gente deixa um dinheiro na poupança, ou quando a gente não paga o cartão de crédito, quando a gente fica devendo lá o cheque especial do banco, porque a cobrança e até mesmo a bonificação do investimento ocorre pelos juros compostos. Então, é extremamente importante que vocês tenham compreendido esse conteúdo, principalmente pelas teclas da HP12C. Nós também calculamos pelas fórmulas matemáticas, mas o primordial é pelas teclas da HP12C. E agora, quando a gente fala de fluxo de caixa, quando a gente vai comprar um carro, quando a gente vai comprar um celular, quando a gente vai na Casas Bahia e faz um carnê, quando a gente investe também, porque assim, investimento, a gente também pode trabalhar um investimento periódico, tá?
Então, aqui um exemplo, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês. Uma pessoa, ela vai investir durante um ano R$ 500 todos os meses. Então, isso daqui, quanto que ela vai ter? Isso a gente consegue calcular utilizando o fluxo de caixa, tá? Então, esse conteúdo é um conteúdo extremamente relevante. A partir de hoje, quando vocês forem comprar qualquer coisa em uma loja, vocês vão conseguir calcular de uma maneira muito rápida para verificar se a loja está passando os valores corretos. Porque o que acontece? Muitas vezes eles passam um valor, sendo que não é verdade. Tem taxas embutidas ali, eles estão cobrando uma taxa diferente. Mas como as pessoas não sabem calcular, fica elas por elas. Agora, vamos lá, com o aplicativo da HP no celular, você vai numa loja, é só você perguntar qual que é o valor à vista do produto, quantas prestações, precisa de entrada sim ou não, e qual que é a taxa de juros. Quais informações você registra na HP, rapidamente você calcula e você já sabe o valor da prestação. Se não bater com o valor passado pela loja, tem alguma coisa aí de errado, que a loja não está te informando. Ou ela está cobrando uma taxa maior e não está te informando, ou ela está embutindo algum seguro aí e não está te informando. Então, assim, já começa um relacionamento com certas arestas, né? Com falta de confiança. Porque acho que assim, um vendedor ele precisa sim passar todas as informações para o seu cliente. Mesmo aquelas informações que não são bacana em termos de consumidor, mas ele precisa estar ciente. Porque se ele omite esse tipo de informação e pega uma pessoa esclarecida, uma pessoa estudada, desculpa, eu não compro. E ainda eu arrumo briga. E dependendo do caso, até processo. Então é extremamente importante a gente ter esse conteúdo de juros compostos e fluxo de caixa antecipado e pós-antecipado, assim, porque a gente utiliza e muito, tá? E muito. Então, ó, um exemplo aqui. Uma pessoa, ela vai investir durante um ano. Então, ó, N igual a 12 meses, né? Um ano, 12 meses. Ela vai investir por mês R$ 500. Então, ó, PMT é igual a R$ 500. A taxa que ela ganha por deixar esse dinheiro investido é de 1% ao mês. 1% ao mês. Quanto de dinheiro que essa pessoa terá daqui a um ano? Então, ó, FV é igual. Então, ó, a pessoa vai depositar durante 12 meses o valor de R$ 500 por mês, e aí ela ganha todos os meses 1% por estar investindo esse valor. Como é que a gente faz isso na HP? Olha lá, se eu quero comprar, ó, este exemplo aqui, ele é muito utilizado quando a gente quer comprar alguma coisa, tá? Então aqui, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um celular. Quanto que eu preciso guardar? Quanto que eu preciso deixar investido? E ali a gente consegue analisar, ok? Fazendo esse passo a passo, a gente consegue saber exatamente esses valores, tá? Então, deixa eu abrir aqui. Vamos lá, ó. Vou apertar aqui, ó. F, reg, para limpar tudo. Eu vou tirar desse sistema que está a primeira prestação à vista, vou deixar o padrão da calculadora, tá? Begin. Vamos lá, como é que a gente faz? 12N, então período 12 meses N, 500. Esse valor de prestação, a pessoa não está depositando, está investindo? Se ela está investindo, esse valor é positivo ou negativo? Esse valor é negativo. Por que é negativo, professor? Porque para investir eu preciso tirar e depositá-la no banco, preciso investir numa corretora de valores, então ele é negativo. Então é 500 CHS PMT. E aí a gente coloca 1 I. E por último a gente aperta o que? FV. Professor, por que FV? A pessoa não vai depositar durante 12 meses R$ 500? E a gente quer saber quanto que essa pessoa terá lá no futuro, depois desses 12 meses? Então é FV. Quanto que essa pessoa terá? 6.341,25. Então, ó, 6.341,25. Então, uma pessoa que depositar R$ 500 por mês durante 12 meses, a uma taxa de 1% ao mês, depois desses 12 meses, quanto que ela terá?
ela terá R$ 6.341,25. Então, se eu quero comprar um celular, se eu quero comprar um carro, eu consigo calcular também? Consigo. Qual que é o valor do bem no futuro? Qual que é o valor, qual que é o prazo? Qual que é a taxa? E aperto PMT. Quanto que dá de parcela que eu tenho que guardar todos os meses? Então, assim, aqui é sistema de fluxo de caixa. E vocês verão nos exercícios que a gente consegue utilizar em muitas questões, tanto da nossa vida pessoa física, como também no mundo empresarial, pessoa jurídica. Ok, pessoal? Então aqui eu finalizo a explicação do fluxo de caixa. Vou encaminhar para vocês, anexo, uma relação com exercícios, onde vocês deverão calcular aquilo que é solicitado, utilizando as teclas financeiras da HP, e também deverão esboçar o diagrama do fluxo de caixa para cada exercício. Então, para cada exercício, vocês vão calcular, utilizando as teclas financeiras, coloca lá o passo a passo, ok? E depois faça um diagrama. Pode fazer no caderno, não tem problema, até eu recomendo, e depois vocês vão tirar foto e posta no Google Classroom, tá? Lógico, eu uso aqui o Excel, mas, gente, até aqui nesses gráficos que eu fiz aqui para vocês, nesse diagrama, eu fiz sem utilizar a ferramenta do Excel para fazer um gráfico. Por quê? Porque eu quero que vocês façam como se fosse na nossa sala de aula mesmo. Isso aqui eu faria na lousa. Estou com o Excel, mas não estou utilizando a ferramenta para fazer o diagrama. E sim, eu fiz o passo a passo, seta por seta, porque assim, eu quero que vocês pratiquem como se fosse sala de aula mesmo. Porque se vocês conseguirem pegar esse conteúdo sem a utilização de ferramentas adicionais, como às vezes o Excel. Por quê? Porque às vezes você está no mercado de trabalho, às vezes você está no supermercado, você não está com o Excel disponível. Então, assim, eu quero que vocês se habituem a utilizar o quê? HP12C. E aí um papel e caneta, ok? Porque no Excel nós temos até algumas ferramentas para cálculo de matemática financeira. Temos diversas funções, diversas fórmulas, mas eu não estou utilizando, porque o nosso foco é com HP12C. Depois, se vocês quiserem, vocês podem até também fazer o curso focado para especificamente Excel. Ok? Então, eu desejo a todos bons estudos, resolvam os exercícios, desenvolvam o diagrama, e aí, na próxima aula, eu farei a correção. Reforço novamente que esse conteúdo é extremamente relevante, então eu peço que vocês aí se dediquem. Qualquer dúvida, fique à vontade para me enviar mensagem em todas as plataformas que estão disponíveis, no Google Classroom, Ava, e-mail ou WhatsApp. Tá bom? Bons estudos a todos. Nos vemos, então, na semana que vem, na correção dos exercícios. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.